vocês vieram, viu? Hoje, um dia meio friozinho, gostoso para vir para a igreja. Para os amantes do futebol, um dia assim meio ruim, né? Estava anunciado esse dia também, viu? Isso não aconteceu hoje, né, irmãos? Eu estava em casa pensando assim, falei, bem, quem torce para esse time de futebol está num dia ruim mesmo, viu? Puxa vida. Então, o dia está assim com uma cara meio de tristeza, né? Meio friozinho, um dia meio desanimado, mas é bom que vocês tiveram ânimo de vir para a igreja, e eu creio que Deus, Ele se alegra com essa iniciativa dos seus filhos de buscar o conhecimento. Eu quero, irmãos, nesse momento, ler com vocês o texto bíblico, e depois nós vamos orar mais uma vez, e tentar extrair desse texto algo de relevante para a nossa vida. Como tem sido já uma sequência nesses últimos dias, nesses últimos meses, nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12 hoje. E nós vamos ler nesse capítulo 12, os primeiros 11 versículos. 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 em diante, em nossas 7 mensagens nas cartas aos Coríntios. Capítulo 12, versículo 1, nós vamos ler numa sequência. Capítulo 12 de 1 Coríntios, o texto escrito pelo apóstolo Paulo, ele diz a seguinte mensagem: a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ainda eram gentios ou distantes de Deus, eram conduzidos a ídolos mudos, assim como eram guiados. Por isso, eu vos faço compreender agora que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: maldito seja Cristo. Por outro lado, ninguém também pode dizer Senhor Jesus, se não for guiado pelo Espírito Santo. Ora, os dons são variados, mas o Espírito é o mesmo. Existe também uma diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, ao outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, ao outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe agrada a cada um individualmente. Vamos orar, irmãos, pedindo a orientação de Deus para o entendimento desse texto. Amado Pai, nós nos regozijamos diante das Escrituras Sagradas. Vivemos dias, Deus, onde a verdade tem sido um artigo de debate. A maioria das pessoas já nem sabe mais em que acreditar. E mesmo a Bíblia, Deus, tem sido alvo de interpretações errôneas, tem sido alvo de descaso. Mas nós queremos nesse momento te pedir, Deus, que o Espírito Santo dos céus nos ajude a discernir espiritualmente aquilo que aqui nos foi colocado. Eu creio, Deus, que o Senhor nos traz essa palavra com uma finalidade, Deus. E eu peço que essa palavra, que essa instrução bíblica, seja acolhida no coração de cada pessoa, e que essa palavra nos ensine mais sobre o caráter e sobre o modo de trabalho do Senhor. Eu oro te pedindo, Deus, a bênção, para que onde houver alguém falando da Bíblia, ou alguém lendo a Bíblia, que haja nesses lugares também, Deus, um grande zelo pelo conhecimento, e que a tua igreja, Pai, seja conhecida como a igreja do início era conhecida, como um povo que amava o conhecimento e que amava as Escrituras. Fica conosco, Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, irmãos, ela já tem sido de alguma forma introduzida e contextualizada há algumas semanas.
Nós já estamos estudando essa carta aos Coríntios há vários domingos. E hoje, quando nós chegamos no capítulo 12, mais uma vez, nós não podemos evitar o contexto desses capítulos e dessas mensagens. Quando fala que essa carta foi destinada aos Coríntios, significa dizer que uma igreja na cidade de Corinto recebeu uma carta através do apóstolo Paulo. E essas cartas normalmente, elas iam em momentos de fracasso espiritual, de erro doutrinário, e essas cartas iam para corrigir e para mostrar como Deus queria ser adorado. A igreja de Corinto, particularmente, é uma das igrejas mais famosas por causa dos seus desvios de conduta e também por suas heresias. Mas uma coisa que é importante pensar é o seguinte: Paulo sabia dos problemas da igreja, porque esse apóstolo foi o fundador daquela igreja. Mas com o passar do tempo, ainda que alguns cristãos daquele lugar estivessem indo mal na sua vida espiritual, havia um grupo de pessoas que queria saber o modo correto de viver. E eles então escrevem a Paulo ou mandam perguntas dizendo: Paulo, responde para nós, por favor, essas perguntas. Como que o marido deve tratar a esposa? Como que a pessoa deve se relacionar no culto? E eles fazem uma pergunta interessante. Eles dizem: Paulo, explica para nós mais a respeito dos dons espirituais. E é por isso que quando nós olhamos o versículo 1 desse capítulo, Paulo diz: a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês fiquem no escuro. É como se Paulo dissesse: vocês me perguntaram desse assunto, e eu agora quero tratar esse assunto. Eu quero mostrar para vocês um pouco mais a respeito disso. Igreja, eu afirmo com toda certeza: Deus ele tem dado dons à sua igreja. Deus ele tem dado dons aos seus filhos. Hoje nós estamos vivendo provavelmente uma época onde as pessoas estão mais confusas do que nunca a respeito de quem são e a respeito da razão da sua existência. Muitos profissionais na área errada, muita gente trabalhando todo dia frustrado, muita gente pensando: eu deveria ter feito diferente em outra época, como se ainda se arrependessem de estar vivendo longe daquilo que pretendiam. E isso afeta a igreja, porque até mesmo cristãos, eles vão para a igreja e às vezes eles não sabem o que Deus está esperando. Eles querem servir a Deus, mas não sabem como. Eles querem colaborar, mas eles dizem: eu não tenho nada para oferecer. E com uma frequência assustadora, alguém diz: pastor Tiago, eu não tenho nada para oferecer. Eu quero ajudar, mas eu não sei como. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o que. Pessoal, Deus ele tem habilitado cada um de nós. Deus nos deu talentos naturais. Existem coisas que você faz que outro não pode fazer como você. Seja uma habilidade no trabalho de casa, seja uma habilidade no relacionamento, seja uma habilidade intelectual, seja uma habilidade artística ou de comunicação. Você tem coisas que são preciosas e talvez únicas, e que talvez não estão desenvolvendo por preguiça ou talvez por ignorância. Não é o tema, irmãos, da pregação propriamente, mas eu quero encorajá-los. Sejam pessoas que conhecem as suas habilidades e desenvolvam elas. Talvez você é um bom comunicador, desenvolva para comunicar. Talvez é carismático, consegue falar com as pessoas. Talvez você tenha uma habilidade artística que ficou lá na gaveta há muito tempo, né? Fala: mas eu tocava um instrumento, mas eu pintava, eu bordava, eu fazia e agora não faço mais, porque estou muito ocupado. Mentira, irmãos. Não está ocupado. Eu já falei isso outras vezes. Somos mais preocupados do que propriamente ocupados. Uma geração que desperdiça tempo e uma geração muito preocupada. Tempo tem, e você pode investir nas suas habilidades. Irmãos, investam, né? Então, fora as suas habilidades naturais, quando você se envolve mais com as coisas de Deus, Deus ele confere a você ainda dons
espirituais. É como se, vivendo na plenitude do Espírito Santo, Deus usasse você com habilidades que nem são naturais. Deus te dá habilidades, competências e vocações que você nunca imaginou que teria. Bem, quantos hoje estão servindo no reino de Deus e não imaginavam? Eu pensaria um dia, quando era criança, que ia estar em outra cidade falando do Evangelho de Deus. Eu não planejei isso para a minha vida, mas estou aqui porque acredito que Deus me vocacionou para isso. Como tem professoras lá embaixo conduzindo aulas, talvez nunca imaginaram que fariam isso. E assim como eu, talvez diriam: eu sou tímido, não sei falar, se me botar em público eu nunca falaria. E hoje estão sendo usados por Deus em coisas que não imaginam, porque Deus tem dado dons e habilidades. Você sabe quais são seus dons? Conhece suas habilidades intelectuais, artísticas, pessoais? Desenvolva cada uma delas. A igreja de Deus, irmãos, ela não pode ignorar os dons. A igreja de Deus não pode ignorar que os dons são necessários. Mas eu afirmo algo aqui que tem que nortear toda a nossa compreensão dos dons. Nada tem a ver conosco, nada tem a ver com o nosso merecimento, nada tem a ver com o nosso desejo no que diz respeito aos dons espirituais. Paulo disse no versículo 2 e 3: tudo tem a ver com a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo diz que da mesma forma como um cristão jamais seria capaz de dizer: maldito é o Cristo, da mesma forma alguém sem o Espírito seria capaz de dizer: Senhor Jesus Cristo. Paulo está querendo dizer com essas palavras, irmãos, que é o Espírito Santo de Deus que dá capacidade ao homem para que ele compreenda quem é Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que guia a nossa mente, que convence o nosso coração, que move a nossa vida, para que nós possamos ver Jesus não apenas como o menino Jesus, filho da Virgem até então, que estava deitado lá na manjedoura. É Ele quem faz o homem entender mais as verdades espirituais. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus. O homem natural, irmãos, não entende as coisas de Deus, porque elas só podem ser compreendidas espiritualmente. Me surpreende, porque nós falamos de Jesus, falamos que Ele é Salvador, falamos que Ele nasceu para salvar, falamos que Ele é Filho de Deus, e falamos isso, as igrejas falam, o Natal está saturado disso, de presépio, de Jesus e Jesus, mas a maioria dos homens ainda não foi capaz de dizer: Jesus é Senhor, Ele é o dono, o Criador, o único mediador entre o homem e Deus. O homem não é capaz de fazer isso. E sabe por quê, irmãos? Porque ele ainda não foi guiado pelo Espírito. Ele ainda não ouviu o toque do Espírito no seu coração. E ele fala de Cristo, ele ouve as coisas espirituais, mas aquilo é como se estivesse com uma grande névoa que impede de enxergar. Sabe? É o Espírito Santo que conduz a vida do homem para compreender as coisas espirituais. Irmãos, peçam a Deus que te ajude a entender as coisas espirituais. Peça ao Espírito Santo de Deus que abra seu entendimento cada vez que você ler a Bíblia, cada vez que você ouvir uma pregação ou estiver numa igreja num local como esse, para que não sejam apenas palavras, irmãos. Sabe, a palavra de Deus diz que quando a palavra de Deus ela alcança o coração do homem, mesmo alguém que ouviu aquilo muitas e muitas vezes, aquilo atinge de forma diferente. Nascemos num país religioso, provavelmente a maioria de nós viveu na igreja desde a infância, e ouve de Deus, das coisas de Deus, e
sabe tudo sobre Deus e talvez até saberia proferir o credo, né? O credo da fé, que é o resumo da crença bíblica. Mas muitas vezes, irmãos, isso não atinge o coração. Parece que a gente fala de uma coisa que ainda não mudou a maneira como a gente enxerga Deus e o que Deus diz. Irmãos, sejam abertos ao toque do Espírito Santo. Ouçam com o coração. Tenham seus ouvidos abertos. Pode ser que muitos vão ouvir o Evangelho da salvação a vida inteira e não chegarão à salvação jamais. É provável que muitos daqueles que vão às igrejas e ouvem o amor de Cristo jamais receberão Cristo nos seus corações e não terão a graça da salvação. Como o próprio Cristo diz, naquele tempo, muitos poderiam dizer: Deus, eu tive acesso, eu me envolvi, eu participei, eu procurei, aquilo estava no meu dia a dia, mas aquilo não chegou ao coração daquelas pessoas. Abram os corações, irmãos, abram as mentes. Essa palavra tem que chegar ao seu coração e mudar a sua vida. E se Deus é verdadeiro e não mente, essa palavra vai se cumprir. O Espírito Santo, Ele tem dado dons à igreja. Mas eu quero mostrar para vocês com alguns detalhes como Deus atua nesse processo. Olha comigo o versículo 4. E nós vamos ler do 4 ao 6, quando diz assim: ora, os dons são variados, mas o Espírito é o mesmo. E também existe uma variedade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 3 versículos, e o primeiro versículo menciona o Espírito Santo, o versículo 5 menciona Jesus Cristo, o versículo 6 menciona o Deus Pai, e Paulo faz isso de propósito. É como se Paulo tivesse preocupado em dizer assim: cristãos, o Espírito age, o Cristo age, o Deus Pai também age. Eles agem em sintonia, eles agem em harmonia, oferecendo serviços diversos, dons diversos, realizações diversas, mas Deus na sua totalidade está presente nessa realização. Irmãos, se a Trindade é um assunto que confunde a nossa cabeça, se Trindade é um tópico que gera muito debate no meio da igreja, a palavra de Deus nos diz no capítulo 12 de 1 Coríntios, que o Espírito está trabalhando, que o Senhor Jesus Cristo está trabalhando, e que Deus Pai está trabalhando. Isso significa que essas 3 pessoas em harmonia estão atuando no seio da igreja. Mas é interessante quando diz: tanto o Espírito, quanto o Cristo, quanto o Pai estão oferecendo aos cristãos dons, trabalhos e realizações. Olha como Paulo usa 3 palavras diferentes para falar a respeito de 3 coisas específicas. É como se o apóstolo estivesse dizendo assim: igreja, existem dons diversos, ou seja, habilidades variadas. Não existe apenas um dom, existem vários dons, existem vários ministérios, várias áreas de atuação, e existem também muitos trabalhos em que Deus tem usado os seus filhos. Existe uma variedade, mas existe apenas uma fonte, apenas um doador, apenas uma pessoa que é Deus, na pessoa do Filho, do Espírito e do Pai, que está trabalhando nisso. Existem vários dons, irmãos, mas Deus está por trás de tudo isso. Sabe uma coisa que chama a minha atenção? É que quando a Bíblia fala desses assuntos, ela não deixa espaço para superioridade e inferioridade. O apóstolo Paulo se preocupa em dizer
os dons são vários, mas o Espírito é o mesmo. Os serviços são vários, o Senhor é o mesmo. A maneira de Deus usar cada um é diferente, mas Deus está agindo em todas as pessoas. Com isso eu poderia dizer o seguinte: olhe o contexto da igreja. Você vai a um grande evento, tem ali um pregador de multidões. Ali você vai ter, sei lá, milhares de pessoas ali ouvindo aquele homem que sobe naquele púlpito, prega uma mensagem poderosa, e todo mundo olha para aquele altar, para aquele local e diz: está ali um homem de Deus, um homem que Deus usa. Talvez as pessoas admirem ele além da conta, mas provavelmente poucos se lembram daqueles que passaram o pano nas cadeiras, naqueles que colocaram as cadeiras em ordem, naquela equipe que colocou aquele púlpito naquele lugar, nas pessoas que cuidaram do som, daqueles que limparam os banheiros e daqueles que recepcionaram as pessoas que chegaram. Todos têm o mesmo papel e a mesma importância. Todos são iguais, irmãos. Responsabilidades diferentes, mas o mesmo Deus está por trás daquela pessoa. Eu falo isso do fundo do meu coração, irmãos. Joguem fora os seus ídolos religiosos. Joguem fora os seus ícones religiosos. Todos têm um papel, todos têm dom, todos são usados por Deus, mas Deus está agindo através de todas as pessoas. Não é porque o homem pregou que é mais do que a pessoa que foi lá e organizou as cadeiras. Não é porque alguém tem o dom de falar em público que ele é superior àquele que tem o dom de servir, ou aquele que no seu dom de misericórdia vai lá no asilo e no hospital, ninguém fala dele, mas ele entra de quarto em quarto oferecendo consolo para alguém doente. Por que aquele que sobe ao púlpito é mais digno de crédito? Por que aquele que anda com a coroa, com um monte de acessório, merece mais crédito? Paulo diz: os dons são diferentes, o modo de Deus usar é diferente, os trabalhos são diferentes, mas Deus está por trás de tudo, e Deus está usando todos. Parem com isso, irmãos, parem com isso. Não há ícones, não há senhores, não há nobres, não há ninguém diferente no reino. São responsabilidades variadas, mas essa é a doença da nossa sociedade. Nossa sociedade é movida por status, irmãos. O povo nos julga pela nossa roupa, o povo nos julga pelo nosso relógio, é pelo carro, é pela nossa condição. É isso que as lojas fazem. Entra lá bem vestido, que você é bem tratado. Vai alguém de aparência humilde e ele é meio que jogado para escanteio. É o mal da sociedade. Ela olha a estética, irmãos, e Deus odeia isso. Deus odeia isso. Esse é o problema. É o problema da própria igreja. E isso não acontece apenas aqui com os coríntios, irmãos. O Tiago da Bíblia, irmão de Jesus, ele disse: imagina que vergonha se você se reunir como igreja e chegar alguém pobre e tomar o seu lugar no meio daquela comunidade, e chega ali um rico e nobre e você fala para ele: por favor, dá licença, que tem alguém mais nobre que você para tomar esse lugar. Tiago diz: é uma vergonha que a igreja seja capaz de fazer isso. Isso não é igreja, irmãos. Isso não é evangelho. Deus não está nisso, irmãos. Eu não tenho nem medo de dizer: Deus não está nesses lugares, irmãos. Deus não está com esses homens. Deus não está sendo cultuado nesses lugares. Deus não apoia isso. A Bíblia não tem superioridade e inferioridade. Não há mais importante e menos importante. Só porque eu sou pregador da igreja, não significa que eu sou mais importante
do que a Jaque que está gravando os vídeos, ou que o senhor Wilson que abriu o culto. Por quê? Falar que um é mais superior que o outro, ou mais, se você que só está sentado. Todo mundo é certo, irmãos, todo mundo é certo. Versículo 7 diz: a manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E olha o versículo 11 que diz: um é o Espírito, e é Ele mesmo quem realiza todas as coisas, e Ele distribui os dons como Ele quer, para cada um individualmente. Olha isso, irmãos, como que isso comove. Não é porque alguém escolhe alguma coisa, mas é o Espírito Santo quem decide. Vou usar a Jaqueline para isso, o Adri para aquilo, a Elza para aquilo, o Tiago para aquilo. O Espírito Santo está distribuindo os dons e as responsabilidades. Não é conforme eu quero, ou conforme alguém quer, é conforme o Espírito Santo de Deus quer. É por isso que nós costumamos dizer que no meio da igreja de Deus, as pessoas não escolhem o que vai ser. Irmãos, de coração, eu não acredito que um pregador da palavra de Deus sincero, ele se torna pregador porque quer, ou que alguém se torna missionário porque ele escolheu. Sem o amparo e o envio de Deus, ninguém vive no ministério. Ninguém sai da sua casa e vai para outra cidade só por força de vontade. Ninguém sobe a um púlpito para pregar 4, 5 vezes por semana só por força de vontade. Ninguém visita pessoas que não conhecem todo dia só por força de vontade. Tem que ter o dom do Espírito Santo mesmo. Tem que ter algo maior por trás. E por mais, irmãos, que todos devam servir, por mais que todos devam pregar, por mais que todos devem fazer alguma coisa, a pessoa, quando recebe o seu dom especificamente, ela é plenamente apta para realizar aquilo com mais leveza e naturalidade do que outra pessoa que não tem aquele dom. Mas não é a pessoa que escolhe, é o Espírito Santo quem dá esse dom. E Paulo disse: o Espírito dá o dom visando um fim proveitoso. O dom que a pessoa recebe tem uma finalidade, e a finalidade é proveitosa. Aí alguém diz assim: ah, pastor, mas os dons na igreja, eles são ferramenta de vaidade, né? Porque a gente tem também, como na sociedade, uma hierarquia religiosa. Tem um que é só obreiro, tem um que é só diácono, tem o pastor, tem o apóstolo, o reverendo, o bispo, o arcebispo, o cardeal e o papa, e esse blá 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 que não leva a lugar nenhum, porque até na igreja tem hierarquia. Aí a gente fala assim: ó, mas tem mais nobres e menos nobres. O fim dos dons é esse, irmãos? Não é. Ouça isso. Assim também vocês, visto que estão desejando os dons espirituais, procurem crescer, progredir e amadurecer, para que a igreja seja edificada. É 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Sabe qual é o propósito dos dons que Deus dá aos seus filhos, irmãos? Não é para colocar um no patamar mais elevado que os outros. Os dons são dados para que a igreja seja edificada. Nessa noite, eu afirmo a todos vocês que estão ouvindo, que Deus tem dado dons à igreja com a finalidade de que a igreja seja edificada, para que crentes sejam consolados, para que pessoas conheçam Deus, para que elas sejam servidas e apoiadas. Irmãos, Deus é um Deus que visa o coletivo. Deus não vê individualmente a sua igreja. Deus está olhando para o todo.
querendo que nós olhemos para o todo, e que assim como o Pai e o Filho, Jesus diz em João 17, assim como o Pai e o Filho são um, que nós possamos também viver em unidade, edificando uns aos outros. E o seu dom não é para a sua glória, as suas habilidades não são para a sua glória, os seus bens não são para a sua glória. Tudo que Deus colocou na sua mão deveria ser para edificar as outras pessoas. Esse é o propósito de Deus. Será que a gente pode fazer isso, Deus? Será que você já se viu como alguém que Deus quer usar para edificar outras pessoas? Será que você já conseguiu olhar para si no espelho e dizer: Deus está querendo me usar para abençoar outras pessoas? O problema do nosso mundo é que tudo tem a ver com a gente, tudo tem a ver comigo, com minha vida, meu problema, meu carro quebrado, meu dinheiro que dá pouco, meu problema, meu casamento, meu filho, minha família, meu jogo, meu time. Tudo é muito impregnado de meu, de minha, sabe? Quando na verdade é como se Deus estivesse dizendo assim: meu filho, para, você é meu filho mesmo? É cristão? É povo santo e eleito? Então, meu amigo, olha só, para de preocupar com eu, deixa que contigo eu preocupo. Começa a preocupar com a outra pessoa. Ao invés de viver preocupado só com você, preocupa com o outro. Como abençoar o outro, como ajudar o outro, como servir o outro. Isso está fora de moda, eu tenho certeza. Porque normalmente a gente diz assim: se eu ficar olhando para os outros, quem vai olhar para mim? Se você é filho de Deus, você vai sempre acreditar que Deus está cuidando de você o tempo todo. E eu jamais ouvi de alguém que viveu em serviço dos outros que foi desamparado por Deus. Eu nunca vi em lugar nenhum, nem na Bíblia e nem na história, jamais. Alguém que ofereceu a si para servir as pessoas e que foi deixado na mão por parte de Deus. Sirva a sua família, sirva seus filhos, sirva no seu trabalho, sirva lá na sua vizinhança, seja proativo nas coisas. Ah, mas o cachorro do vizinho comeu lá o saco de lixo e a rua está imunda, vou reclamar com o vizinho. Pega uma pá, cata o lixo lá, serve o seu bairro, ajuda alguém onde for. Sirva as pessoas. Nossa geração precisa aprender a servir. Nossa geração perdeu a graça do serviço. Jesus Cristo disse algo que o evangelista Lucas coloca no livro de Atos e que Paulo disse: que assim como diz Cristo, que mais feliz é o homem que dá do que o homem que recebe. Mais feliz é o homem que dá do que o homem que recebe. Já imaginou como nossa vida seria mais feliz, irmãos, se a gente dedicasse mais tempo em servir as pessoas, do que viver menos ali, com queda de braço, com todo mundo o tempo todo, sabe? Aquele jogo das vaidades, aquela coisa tão desnecessária. Talvez a gente não entende que a vida vai passar, vai chegar um dia, nós vamos olhar para trás e pensar: nossa, eu não fiz nada. Eu visitei pouco meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó. Eu não joguei bola com meu filho, não andei de bicicleta com ele. Eu não realizei o sonho dele. Aí quando morre, está lá um monte de gente chorosa, lá na beirada do caixão, todo remorso, de gente que não fez o que devia. É um erro, irmãos. Evitem isso. Não cometam esse erro. Sirvam as pessoas. Sirvam as pessoas, irmãos. Deus trouxe vocês essa noite para dizer: o propósito de Deus é edificar vidas. Aí você diz: mas pastor, elas não são da igreja. Deus quer que a gente sirva a igreja, mas Deus quer que a gente sirva todas as pessoas. A palavra de Deus diz que se alguém não tem cuidado com os da própria casa, é pior que o descrente. Olha para você que se diz cristão, crente em Deus.
Se você não cuida da sua casa, é como se você nem tivesse conhecido a Deus. É melhor que você nunca tivesse dito que é discípulo de Cristo. Sirva as pessoas. Nessa noite, irmãos, eu quero concluir essa mensagem. Haveria muitos detalhes para a gente dizer, mas eu quero dizer que Deus, Ele tem um olhar coletivo. Deus, Ele visa em nós o serviço e a humildade. E Deus quer dizer que o Espírito Santo está usando homens e mulheres, jovem, criança, não importa a idade, para servir as pessoas com dons e habilidades. Saia daqui nessa noite disposto a usar tudo que você tem em mãos no serviço do próximo. A Bíblia diz que maior é o que serve. Quer ser grande no reino de Deus? Se humilha. Quer receber a recompensa lá no reino dos céus? Serve. Quer fazer algo de nobre nessa vida? Acumula 1 milhão, não, 2 milhões, não, bobeira, bobo. Serve alguém. Reparte com os pobres o que você tem. A Bíblia fala que quem dá ao pobre, a Deus empresta. Serve os homens. Faz alguma coisa. Faz caridade, boa obra. Serve a família. É isso que Deus está buscando. Talvez está difícil, alguém diz. Deixe o Espírito Santo te usar. Se você já entregou a sua vida pela fé a Jesus Cristo, o Espírito Santo habita você. E se o Espírito Santo habita em sua vida, você pode dizer: Deus, faz com que o Espírito Santo me ajude a ser um servo, alguém que usa meus dons e minhas habilidades. Me ajude a olhar além de mim, da minha vida, e me ajude a servir mais as pessoas. Não precisa ir longe para servir, irmãos. Dá para servir em casa, dá para servir no bairro e na família. E vou ser sincero, ali já tem serviço para a vida toda. Se a gente servisse bem dentro da nossa casa e no meio da nossa família, a gente já estaria prestando um grande favor para a sociedade. Se a igreja de Deus fizer isso, olha que grande bênção. É isso que Deus te convida a fazer. Vamos orar. Deus, quero te agradecer, Pai, por essa palavra. A palavra é tua, Deus, e não é minha. E eu sei que o Senhor fala ao nosso coração, porque o Senhor quer nos usar. Nessa hora, Deus, eu quero te pedir, guarda essa palavra no nosso coração, Pai. Guarda essa palavra no nosso íntimo. Ajuda-nos a entender, Deus, que o Senhor está distribuindo dons, serviços e realizações através dos teus filhos, com uma finalidade. Eu gostaria de pedir ao Senhor, amado Deus, que pela tua misericórdia o Senhor possa guiar o nosso coração em uma atitude de serviço, e que longe de nós esteja todo orgulho e vaidade. O Senhor dos céus certamente tem contemplado, Pai, que a maior parte das informações que recebemos no nosso dia a dia diz: olhe para você, busque seu bem-estar, busque sua alegria, busque isso para você. Tudo tem a ver com a gente, Pai. É o que todo mundo diz. E é triste dizer, Pai, que é até o que a igreja diz. Mas eu sei que não é o que Cristo disse. Ensina, Pai, a tua igreja a servir com os dons que tem recebido. Ajuda-nos a edificar as pessoas à nossa volta. Ajuda-nos a edificar a nossa casa, a nossa família, a nossa vizinhança e o círculo de pessoas que vivem ao nosso redor. Guarda essa palavra em nós, Pai. E Espírito Santo de Deus, enche-nos para que possamos viver. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a disponibilidade de todos que vieram. Sou grato por poder compartilhar isso com vocês. E quero reconhecer, irmãos, que nenhum de nós é perfeito e perito nesse assunto, né? Eu acredito que nenhum de nós serve
suficientemente a ponto de dizer que eu não posso fazer mais. Sempre há algo mais para fazer. Talvez, pelo desgaste da nossa vida, a gente tenha servido menos do que poderíamos. Talvez tenha faltado iniciativa na nossa vida. Infelizmente, parece que a gente está muito ocupado. É preciso reformar a nossa vida. Tem pessoas precisando de nós, irmãos. Talvez tenha lá aquele parente nosso que está precisando, sabe? E a gente fala assim: não, tem tempo para isso não, tem tempo para parente não, tem tempo para visitar ninguém não, estou muito ocupado. Deus está querendo usar a nossa vida. Investe nisso. Investe nisso. Bem, guarda essa palavra no coração e não esquece, hein? Mas eu quero convidar tanto a Cida quanto o Nilson. A Cida vai ser a porta-voz, né? Quero convidar essas pessoas para chegarem. Eles querem dar alguns